Update. Basquiat, Marina Abramovic, Elliot Sica, Christo Jean Paul, alguns dos maiores nomes da arte na contemporaneidade, e o que todos eles têm em comum é que eles usam a arte como intervenção. Há cerca de 30 mil anos atrás, a humanidade começou a fazer as primeiras pinturas rupestres, e desde então a gente nunca parou de criar arte. Durante todo esse tempo, a arte serviu de inúmeros propósitos, sejam eles transmitir conhecimentos, registrar acontecimentos, expressar sentimentos ou registrar crenças. Mas foi principalmente durante o século XX que a arte começou a ser usada como intervenção, ou seja, como forma de transformar espaços e, consequentemente, transformar a forma que as pessoas que habitam esses espaços interagem com ele. E essa é a principal ideia da intervenção artística. É trazer reflexões para as pessoas que ocupam esse espaço. É trazer a atenção das pessoas para coisas que normalmente passariam despercebidas. E quando eu penso nessa ideia de transformação, eu percebo que isso esteve presente desde o começo da disciplina do professor Fragel. Quando o semestre começou, a gente começou a ter desafios na matéria que iam sendo cada vez maiores, né? Iam desde os mais simples, sendo ele escrever um poema sobre o porquê da gente querer a engenharia que a gente quer, indo para desafios, enigmas mais complexos que exigiam criatividade, planejamento, cooperação. Até o mais marcante de todos, né? Que foi fazer uma batalha medieval com os materiais produzidos por nós mesmos. Mas, sem dúvidas nenhuma, o desafio mais difícil foi elaborar um projeto de intervenção artística aqui mesmo no UFCTE. Quando o professor dividiu a gente em grupos no começo do ano, eu confesso que eu fiquei preocupado, porque as pessoas que estavam no meu grupo eram pessoas que eu nunca tinha falado na minha vida, pessoas que eu nunca sequer tinha visto, na verdade. E isso me preocupou, porque eu não sabia se com essas pessoas eu seria capaz de fazer um projeto bom, né? De trabalhar bem com essas pessoas. Mas foram poucas semanas e eu percebi que eu não tinha com quem me preocupar. Ao longo do semestre, a gente foi tendo os desafios, como eu já mencionei, e todos os desafios, o principal ponto que eles exigiam era o trabalho em equipe. E foi trabalhando em equipe com essas pessoas que eu percebi que todas elas eram pessoas extremamente habilidosas, dedicadas, e que eu, com certeza, conseguiria fazer um projeto bom com essas pessoas. Foi, com certeza, graças ao meu grupo que o meu projeto deu certo. Mas, mesmo assim, o projeto não foi nem de longe fácil. A gente, várias vezes, tivemos ideias que eram rejeitadas, a gente colocava esforço, colocava tempo, criava um projeto completo para ele ser rejeitado, para a ideia ser viável. E isso foi muito frustrante, como dá para imaginar, mas também foi muito educativo. Com isso a gente descobriu muita coisa sobre o campus, né? A gente conheceu melhor o campus, conheceu melhor as regras do campus, conheceu melhor quem rege o campus. E a gente foi sendo obrigado a ser cada vez mais criativo e cada vez mais desenvolver a habilidade de planejamento, de negociação, de analisar a viabilidade e o que ficou para a gente é que nem sempre uma boa ideia é o suficiente. Mas ao final do projeto, quando deu tudo certo, que inclusive quem quiser ver está disponível lá na região das redes, é um conjunto de placas artísticas com mensagens de reflexão. Ao final do projeto, o que eu percebi foi que o principal que estava sendo transmitido para nós, com esse projeto, era o processo e não o final dele. Era aprender a trabalhar em equipe, aprender a planejar, aprender a se organizar. E foi isso que me convenceu de que eu estou no lugar certo. Eu entrei na faculdade, eu confesso que eu entrei sem ter certeza de que
eu estava realmente no lugar que eu queria estar, né? Imagino que muitos de vocês aí tenham tido dúvidas, ou ainda tenham dúvidas se realmente é a engenharia o campo de vocês. Mas foi a matéria do tragédia que me fez perceber, sim, eu estou no lugar certo. Foi todos esses aprendizados de trabalho em equipe, de análise, de projetar projetos, foi tudo isso que me fez perceber o que é realmente o trabalho de um engenheiro. Que não é só programar, que não é só calcular, que não é só desenho industrial. Então, foi principalmente isso que me fez perceber o lugar certo. Além de, claro, os vários talk shows, né, que aconteceram na disciplina, depois do projeto, dos desafios, que me fizeram perceber as individualidades de cada uma das áreas que existem no FCTE e me fez realmente ter mais certeza de que, apesar de eu ter descoberto que as outras opções de engenharias no campo são muito interessantes e que parecem valer muito a pena, e realmente a área de software é onde eu realmente gostaria de estar. E juntando tudo, chegando no final do que eu quero dizer, é que essa ideia de transformação da intervenção artística, que eu venho falando desde o começo da palestra, é o que a introdução à engenharia representou para mim. Foi o que me transformou em quem eu sou hoje. Foi o que me fez perceber que o FCTE é onde eu quero estar estudando e a área da engenharia,